Bom dia, terceiro ano. Passando pra gente ver a atividade, tá certo? A atividade de hoje. E aí, eu vou pedir para o terceiro ano fazer. A gente vai estudar a página 16, 17 e 18 hoje, tá certo? Lembrando sempre que a resposta é no caderno, nunca respondendo no livro, tá? Por conta que outras pessoas vão usar ano que vem, toda aquela explicação que eu já dei a vocês, mas aí eu relembro novamente. Na página 16 do livro de ciências, nós vamos ver a alimentação dos animais, tá? E aí, de acordo com a alimentação, a forma como os animais se alimentam, eles são classificados de maneiras diferentes. Eles são classificados de herbívoros, carnívoros e onívoros, tá bom? E aí, vamos ver aí, ó, no ponto 1 diz, os animais que se alimentam apenas de plantas, vegetais, são chamados de herbívoros, tá? Aí pergunta, qual dos animais das imagens abaixo é herbívoro? Qual é o animal que está se alimentando de planta, de vegetais? Vocês vão responder no caderno, tá? Os animais que só comem carne são carnívoros, tá? Os animais que só se alimentam de carne. Aí uma perguntinha. Quais dos animais abaixo é carnívoro? Qual desses animais aqui está se alimentando de carne? Está se alimentando de outro animal? 3.3 da página 16, tá? Na parte de cima aí, antes desses animais. Os animais com alimentação variada, que comem carne, folhas, frutos, sementes, são onívoros, tá? Qual dos animais é onívoro? Aí você vai ver aí qual é o animal que se alimenta de vegetais, de carne, né? De uma variedade grande de alimentos. Nós também somos onívoros, tá? Porque a gente come carne, a gente come vegetal, a gente come fruta. Tá? Então, são essas três classificações dos animais: herbívoros, carnívoros e onívoros. Herbívoros só se alimentam de plantas e vegetais. Carnívoros se alimentam apenas de carne. E onívoro se alimentam de carne, né? E também de vegetais, frutas, tá? Onívoros, nós somos onívoros. O ser humano, ele é onívoro. Aí tem pessoas que fazem a opção de não comer carne, tá? E aí a gente diz que eles são vegetarianos, né? Eles optam por comer apenas vegetais, folhas, frutas, tá? Embaixo, no finalzinho da questão 16, tem três perguntinhas aqui, tem três questões, ó. Agora volte à página 10 e converse com seus colegas. Tá pedindo para voltar à página 10. Isso, os animais, diferenças e semelhanças, tá? Aí diz, dos animais mostrados na página 10, qual pode ser chamado de herbívoro? Por quê? Ó, dos animais da página 10, ó, são esses animais aqui da página 10. Qual desses animais aqui, eles podem ser chamados de onívoro, né? Não, de herbívoro, o que se alimenta apenas de folhas e vegetais. Qual deles ali da página 10 você diz que é herbívoro e vai dizer por quê? Por que você acha que ele é herbívoro, tá? Depois, qual pode ser chamado de carnívoro? Por quê? Da página 10, qual pode ser chamado de carnívoro e por quê? E questão 3, qual pode ser chamado de onívoro e por quê? Quem pode ser chamado de onívoro aí? Dessas quatro opções aqui, ó, você vai voltar na página 10 e vai olhar aqui, ó, essas quatro figuras. Tem criança, papagaio, a serpente e o gato, tá? E aí você vai responder a página 16, o finalzinho da página 16, observando essas imagens da página 10. Entenderam? Aí você vai dizer qual pode ser chamado de onívoro. Lembrando que o onívoro é que se alimenta de uma variedade de coisas, tanto de carne, de fruta, de vegetais, tá bom? Página 17 tá bem fácil. Diz, ligue cada animal ao tipo de alimento que ele consome. Aí nós temos um leão, nós temos boi e nós temos um chimpanzé, que é um tipo de macaco, tá? E aí do outro lado nós temos plantas, nós temos carne e nós temos carne vegetais, tá? Aí você vai ligar para a alimentação correta de cada um desses animais, tá certo? Na página 18, uma continuação lá da página 17.
16, né? Não, da página 17, isso mesmo. Na página 17 foi a questão 1, aí na página 18 tem a questão 2 e a questão 3. Questão 2 diz assim: observe o prato que Pedro preparou. Quais os alimentos estão nesse prato? Você vai escrever aí tudo que você vê nesse prato, não no livro, no caderno, tá? Coloca página 18, questão 2, aí só colocar a resposta, não precisa copiar. Quais os alimentos que estão nesse prato? Você vai observar bem direitinho e vai escrever. Os alimentos que estão nesse prato são apenas plantas, apenas carne ou plantas e carne? Você vai escrever letra B, vai colocar a letra B e vai colocar a opção correta, se é planta, se é carne ou se é plantas e carne. Letra C, há pessoas que decidem não comer carne, foi o que eu falei antes, né? Como são chamadas as pessoas que têm esse hábito alimentar, de não comer carne? Eu falei também, se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, vocês vão ver, eu não me lembrei dessa pergunta e acabei soltando, né? Porque o certo seria vocês irem pesquisar para descobrir, tá bom? Questão 3. Resolva a cruzadinha abaixo. E aí nós temos os números, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí você vai vendo aqui o número e vai respondendo, tá? Quem não quiser desenhar a cruzadinha no caderno, só coloca a resposta. Coloca 1, aí coloca a resposta. 2, coloca a resposta. 3, coloca a resposta. 4, a resposta. E 5, a resposta, tá certo? 1 diz, alimento obrigatório de um leão. O que é que o leão se alimenta? Obrigatoriamente. 2, animal que consome o mesmo tipo de alimento que a onça. Um animal que se alimenta do mesmo tipo de alimentação. Do que a onça se alimenta, tá? Não é de carne. E como é chamado esse animal que se alimenta só de carne? Aí já estou dando quase a resposta. Depois, comida do coelho. Do que é que o coelho se alimenta? Come somente vegetais. Quem só come vegetais? Como é chamado o animal que só come vegetais? 5. O animal que se alimenta tanto de carne quanto de plantas. Como é o nome? Lembra daqueles nominhos que eu falei? Herbívoro, carnívoro e onívoro. Aí você vai lembrar, eita, quem só come vegetais? Quem só come carne? Quem come carne e vegetais? Aí você vai lembrar do nome e também tem no livro, tá? Com a ajuda vocês conseguem fazer tranquilamente, tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Eu vou colocar também um vídeo para ajudar a explicar o assunto e vocês façam a atividade e me enviem a foto, tá bom? Beijo!